Olá! Bem-vindos a essa live, a nossa live do Janeiro Branco. Janeiro é o mês em que a gente se dedica a divulgar as questões relacionadas à saúde mental. Então, essa é uma live em que a gente vai conversar a respeito das questões relacionadas à saúde mental, ligadas aos transtornos, os distúrbios, os sintomas auditivos, como a gente costuma falar aqui, né? Zumbido, hiperacusia, misofonia, a gente pode falar um pouco de fonofobia, a gente pode falar de tontura, a gente pode falar de perda auditiva também, que estão todos relacionados. Então, eu preparei aqui um material para a gente conversar um pouquinho a respeito de saúde mental, para nos guiar um pouquinho ao longo dessa nossa conversa e a gente poder, talvez, trazer alguns dados e esclarecer algumas questões aqui para vocês, tá bom? Primeiro, contar para vocês que esse movimento, né, que é chamado de Janeiro Branco, ele teve início em Uberlândia com um psicólogo que é chamado Leonardo Abraão, em 2014. E o objetivo, então, da escolha do janeiro, a decisão por a gente colocar janeiro como mês de atenção à saúde mental, é o fato de que em janeiro a gente está iniciando o ano e normalmente é um período onde muitas pessoas tendem a observar o que fizeram no ano passado e a definir novas metas para esse ano. Então, é como se a gente caracterizasse janeiro como um mês de recomeço, como um mês de mudança, o que abre as portas então para reflexão e para determinar aí novas formas de funcionar e de agir ali em torno das questões nossas do dia a dia. Então acabou se escolhendo esse mês para ser um mês de atenção, de cuidado, de conscientização a respeito da saúde mental em função disso, tá? A ideia é que a gente possa pensar a respeito das questões que nos levam a ter qualidade de vida, até porque, como vocês vão ver, eu vou falar aqui o que é saúde mental, e vocês vão ver que é muito mais amplo do que simplesmente as nossas questões emocionais, ou como a gente se sente puramente, tá? Saúde mental envolve mais coisas do que isso, até porque para a gente ter saúde mental existem outros fatores que são indispensáveis que estejam aí bem pra gente, tá? Então, como o objetivo do Janeiro Branco é a gente poder desmistificar um pouco as questões relacionadas à saúde mental, então mostrar que cuidar da mente é tão importante, ou até às vezes, para alguns casos, até mais importante ou igual do que cuidar do corpo, tá? Então, cuidar da mente deveria ter a mesma atenção e a mesma dedicação que a gente dá para cuidar do nosso corpo. O outro objetivo do Janeiro Branco é a gente poder combater o preconceito. A gente ainda vê muito preconceito ligado aos transtornos de saúde mental. Então, existem muitos estigmas, muito preconceito com a ideia de que alguém tem uma depressão, uma ansiedade, né? A gente ainda ouve frases que a essa altura do campeonato a gente não deveria nem sequer ouvir mais no nosso dia a dia aí, por aí, né? Promover o autocuidado, então a ideia é que em janeiro a gente possa realmente repensar as nossas condutas e nos determinar ou nos dar como objetivo ao longo do ano, desse novo ano, cuidar da gente, né? Então estimular as práticas, os hábitos que contribuem então para a nossa saúde física e consequentemente mental e a nossa saúde e nosso bem-estar emocional, tá? A ideia do Janeiro Branco também é a gente facilitar o acesso à informação, então que nós, profissionais, pudéssemos, de alguma maneira, cada um do seu jeito, colaborar com palestras, com lives, com conversas, enfim, né, para levar conhecimento e dividir esse conhecimento a respeito de saúde mental. Então a gente vai falar aqui a respeito de saúde mental ligada às questões de zumbido, hiperacusia e misofonia, porque a gente sabe dessa relação íntima e eu vou mostrar dados científicos para vocês hoje. E a gente incentivar o diálogo. Então, que a gente possa falar um pouco mais a respeito das questões de saúde mental. E nós aqui nesse canal que falamos de questões de hiperacusia, misofonia, zumbido, fonofobia e tontura, que a gente possa também falar a respeito dessas questões e o impacto disso na nossa saúde mental e vice-versa, tá? Da nossa saúde mental também nesses sintomas ou nessas dificuldades que a gente tem aí, tá bom? E aí, pra gente entender um pouquinho o que é saúde mental, porque saúde mental é muito além do que só como eu estou me sentindo emocionalmente. A Organização Mundial de Saúde, ela tem um entendimento de que saúde mental é um bem-estar completo. E isso engloba um bem-estar físico, mental, social, não só a ausência de doenças.
ou de enfermidades. Então a ideia é que saúde mental vai englobar, e aí você para pensar se você acha que a sua saúde mental está em dia, tá? Saúde física, saúde mental e saúde social, tá? Porque a saúde mental, na verdade, é um estado de equilíbrio, onde a pessoa está numa situação plena o suficiente para desenvolver as suas habilidades, lidar com as adversidades que a vida vai apresentar, ter estratégias que façam com que ela consiga trabalhar e ser produtiva e que consiga se moldar e enfrentar as situações de estresse e de carga afetiva que a gente encontra ao longo do dia a dia. E que possa, então, desenvolver seu potencial completo e poder agregar e poder contribuir aí para a comunidade, tá? Então, a gente considera que uma pessoa que está com a saúde mental em dia, ela consegue, então, devolver ou entregar para a sociedade alguma contribuição e ela se encontra equilibrada para lidar com as dificuldades, com as adversidades, para lidar com as questões do trabalho e conseguir, então, desenvolver todo o seu potencial, tá? Então é fundamental, quando a gente pensa em saúde mental, existem alguns aspectos que a gente precisa entender que são fundamentais. Um deles é o bem-estar emocional, então a nossa capacidade de compreender e gerenciar as nossas emoções de forma equilibrada, tanto com situações de ansiedade, situações de tristeza, situações de felicidade, que nada seja extremado e que a gente consiga lidar, porque a vida não vai passar em branco ou não vai só nos oferecer momentos de tranquilidade e conforto. A gente sim vai ter situações de estresse e de ansiedade. A grande questão é como eu consigo lidar com eles, tá? O bem-estar psicológico, então, que envolve aí a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa resiliência, a capacidade de lidar com os desafios do dia a dia. Então, aí a gente já tem a nossa questão psicológica envolvida. O bem-estar social, e aí entra um fator que a gente até pode falar um pouquinho, porque essa semana também saiu uma pesquisa, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse fator de questão social, das nossas relações sociais, das nossas relações interpessoais, que elas devem acontecer de forma saudável, elas devem, a gente deve ter uma habilidade, uma capacidade de interagir, de colaborar com as outras pessoas. E essas relações, elas têm uma capacidade de nos nutrir e de nos gerar uma saúde tão forte que ela é um dos 5 pilares para a gente poder evitar Alzheimer. Então, saiu uma pesquisa essa semana mostrando quadros de uma reversão de um início de Alzheimer e daquele Alzheimer que é detectado precocemente, onde ainda não apareceram sintomas, uma reversão dessas características em pacientes que tinham 5 condições. Uma delas é a questão da socialização, tá? Para vocês verem como a questão social é importante e para a nossa saúde mental ela é indispensável, tá? A nossa autonomia, a nossa funcionalidade, então é um outro aspecto que é fundamental para a nossa saúde mental. E sim, vocês vão concordar comigo, nada como a gente conseguir resolver as coisas pela gente mesma, a gente ter controle da nossa própria vida, a gente ter capacidade para tomar as nossas decisões, a gente tá consciente, produtivo, a ponto de decidir, definir o que a gente quer pra gente e conduzir a nossa vida de maneira autônoma. Então isso é também muito importante para que a gente tenha saúde mental. E a nossa capacidade de enfrentar o estresse, que é tão frequente, tão comum no nosso dia a dia hoje, e aí envolve então os mecanismos que eu tenho para lidar com os eventos adversos e com as mudanças que a vida vai apresentando para mim ao longo do dia a dia, tá? Então, na ciência, a gente tem a saúde mental estudada em diversas áreas. Eu hoje ousaria dizer que a saúde mental, ela entra em muito mais áreas do que a gente imagina. Acho muito pouco provável, você vê, a gente está aqui falando de uma questão auditiva, né, da orelha a princípio, que não é da orelha só, é do cérebro, né, mas a gente está falando de uma saúde mental, por quê? Porque justamente essas questões estão ligadas ao cérebro. Então a gente vai ter saúde mental estudada nas áreas da neurologia, da neurociência, da sociologia, da psicologia, da psiquiatria, a gente vai ter, enfim, em diversas áreas aí da saúde, em qualquer uma das áreas da medicina, muito provavelmente vão pensar na questão da saúde mental, porque ela vai impactar muito fortemente na qualidade de vida e na saúde física do paciente, tá? Então,
a gente olha ela de uma maneira biológica, social, de uma maneira psicológica, para a gente poder, então, entender essa saúde mental de uma maneira um pouco mais ampla, tá? E aí, vamos lá. A importância de a gente se sentir emocionalmente estável na maior parte do tempo. Eu quero perguntar para vocês se vocês se sentem, se vocês se consideram emocionalmente estáveis na maior parte do tempo, tá? E aí, quem tem zumbido, quem tem misofonia ou hiperacusia, pode sentir uma relação de uma desestabilização relacionada a um desses sintomas ou uma dessas percepções, tá? Então, isso é possível. Manter relacionamentos positivos e saudáveis. Vocês acham que na vida de vocês, boa parte ou grande parte dos relacionamentos de vocês são positivos e são saudáveis? Apresentar uma boa capacidade de resolver problemas e de tomar decisões. Então, vocês conseguem se organizar para tomar as decisões, para estar consciente e terem a habilidade de decidir o que vocês querem para vocês de maneira consciente e direta. A demonstrar resiliência diante de situações difíceis. Então é a capacidade de a gente conseguir contornar, eu acho que é mais ou menos que nem ser água, passar pelas situações difíceis, se moldar, aprender com elas e conseguir seguir em frente. A Mari colocou aqui na maioria das vezes, então você já tá indo muito bem, Mari. Já tá num caminho muito bom, se você já tá na maioria das vezes conseguindo desempenhar todas essas questões. E por último, então, experimentar sensações de propósito e satisfação com a vida. Que aí é o que a gente seriam as sensações de felicidade, de alegria, que é aquela coisa de eu tenho por que acordar todo dia, eu tenho por quem acordar todo dia, eu me sinto funcional, útil, capaz, entregando coisas para as pessoas que convivem comigo. Então, ter essa sensação de propósito e de satisfação, tá? Vale para trabalho, vale para relações, tá? E eu não trabalho, sou aposentado, tudo bem. Você impacta a vida de alguém com certeza de muitas formas, ou de muitas pessoas de muitas formas. Então, você sente isso, você tem essa sensação de propósito, você se sente bem, se sente satisfeito com relação à sua vida, é uma outra coisa para ponderar aí nessa balança, tá bom? Depois vocês me contem como é que vocês se sentem em relação a isso. Gianice, nossa, é muita coisa desencadear zumbido. Não tô falando que essas coisas desencadeiam zumbido, essas coisas participam da saúde mental, e a saúde mental é muito importante para a gente conseguir melhorar o zumbido, lidar com o zumbido, e muitas vezes ela é uma grande participante, talvez decisiva para a gente conseguir uma resposta positiva em relação ao zumbido, tá? E muitas vezes é ela que está gerando ou alimentando o zumbido, então acaba tendo essa relação, sim. Então, saúde mental é importante. São muitos fatores, a gente não vai ter a balança totalmente equilibrada necessariamente todos os momentos da vida. Nesse momento eu estou me sentindo plenamente em todas essas áreas. É aquilo que a gente falou, já vai ter situações de estresse, vai ter situações de desconforto. A questão é como eu lido com isso. Não é que eu não sinta, a gente não vai virar um robô que não sente, eu não posso sentir as coisas ruins. Não, eu vou sentir as coisas ruins. A questão é quanto tempo isso dura, como eu lido com isso, o que isso me causa, né? No sentido de, olha, eu acabo me desesperando, chorando, eu fico sem dormir, eu fico agoniado, eu acabo tendo uma tensão muscular que acaba me gerando dores e dores por dia. Aí a coisa tá fugindo um pouco do controle, tá? Cansado desse zumbido, eu imagino, é bem desgastante e cansativo mesmo, né? Então, eu quero que fique bem alerta pra gente, porque assim, saúde mental nem sempre é vista pela gente com a importância que a gente dá. A gente normalmente para observar as coisas que o corpo fala. Então, na hora que a gente sente uma dor, percebe um zumbido, tem um desconforto físico, é a hora que a gente para. Mas muitas vezes a gente tá com desconforto emocional, psicológico, e a gente arrasta isso por longos tempos. Até que o corpo mostra esse desconforto, e muitas vezes é isso que acontece, o corpo acaba tendo nele desaguados desconfortos emocionais, ou até que as emoções nos paralisem, né? Então aí eu entro num quadro agudo de alguma dificuldade ou algum transtorno mental, tá? Então, olhem que dados importantes e relevantes relacionados à saúde mental. Prevalência de transtornos mentais, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 970 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com algum transtorno mental.
E aqui entra crianças, adultos, crianças sim também, tá? Adultos e idosos, tá, gente? Isso não é um desprivilégio, uma questão puramente de adultos e idosos, infelizmente, tá? Impacto econômico, o custo global de problemas de saúde mental é estimado em $1 trilhão por ano, devido à perda de produtividade e aos gastos no tratamento. E aqui um dado que é para a gente botar a mão na consciência: o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, tá? Em torno quase 10% da população, 9,3% da população com ansiedade, ocupa o 5º lugar em casos de depressão, tá? Afetando em torno de quase 6% da população, 5,8% da população com depressão. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde de 2021, tá? E existe um estigma muito grande em relação às questões de saúde mental, ainda, por incrível que pareça, né? Mas às vezes até nós temos, e é uma coisa pra gente botar a mão na cabeça e ver o quanto a gente também não deixa de procurar ajuda, porque a gente também tem estigma e tem preconceito em relação às questões de saúde, e a gente acha que não, eu lido sozinha, não, eu tenho que dar conta disso sozinho. Muitas vezes porque eu cresci entendendo que eu tenho que dar conta das minhas emoções sozinhas, né? Ou, isso não tem nada a ver com as minhas emoções, isso aqui é puramente físico, e eu ignoro as questões de saúde mental envolvida aí nos meus problemas de saúde física, tá? Uma pesquisa da Mental Health Foundation de 2022 mostrou que 6 em cada 10 pessoas que enfrentam transtornos mentais evitam buscar ajuda por medo do estigma. E eu espero de coração que você não seja uma dessas pessoas, caso você esteja com algum sofrimento relacionado à saúde mental. Eu espero que você possa buscar a ajuda que você necessita e que você merece, porque ela vai ser indispensável para melhorar muitas vezes os sintomas relacionados a zumbido e hipersensibilidade auditiva, tonturas, enfim, tá bom? Janice, fiquei 8 dias na praia e o zumbido incomodou menos, então aí pode ter entrado a questão do relaxamento, da tranquilidade, né? De a gente ter uma saída aí do estresse, nada como uma boa praia e umas férias, né? Gabriel, graças a Deus estou conseguindo excluir a cada dia, conseguindo evoluir a cada dia, conseguindo sair na rua devido à fonofobia, também tenho ansiedade e faço terapia. Muito bem, Gabriel, que bacana você colocar isso aqui. Eu acho que é isso aí, é buscar ajuda, né? O caso de fonofobia é um tipo de fobia a som, então precisa, né? O tratamento ele é psicológico, ele é da psicoterapia ou da psiquiatria, muitas vezes tem que aliar aí com medicações, mas para tratar a fobia, obrigatoriamente a gente tem que fazer terapia, não tem outra saída. Então, que bom que você buscou ajuda e que bom que você está evoluindo, é devagarzinho mesmo, é um passo a cada dia, mas você está de parabéns. Eu fico muito orgulhosa, eu acho que você já colocou algumas coisas aqui a respeito da fonofobia, então me dá muita satisfação saber que você tá evoluindo e tá indo bem, fico muito feliz. Então vamos lá, o impacto das condições de saúde no zumbido. Então vamos aprofundar aqui nas questões relacionadas a zumbido inicialmente, tá, gente? Depois a gente vai para hiperacusia e a gente vai para misofonia, tá bom? Então o que a gente vê? Até 80% das pessoas com zumbido crônico relatam sintomas de ansiedade e depressão. Você seria um desses? Tem sintomas de ansiedade e depressão? As comorbidades de saúde mental mais frequentemente relacionadas ao zumbido, então, vão ser as questões de ansiedade e depressão, tá? São as mais comuns, as que a gente mais observa e que a gente identifica com muita facilidade. Eu diria até que depois do Covid, os sintomas de ansiedade estouraram muito fortemente, apareceram muito fortemente, tá? A gente vê aí que em torno de que as pesquisas mostram uma variação grande, eu sei, mas é assim que as pesquisas têm, né? Em torno de 45% a 70% das pessoas com zumbido crônico, então, vão apresentar sintomas de ansiedade, tá? Eu diria até que talvez esse dado, dependendo do público que você tem, é até um pouquinho maior, tá? Então, aí entra uma questão dupla, a gente não sabe o que inicia o que e quem alimenta quem, tá? Mas a ideia é que em muitos casos as pessoas já tinham características prévias de ansiedade, então já tinham um comportamento um pouco mais ansioso nas questões do dia a dia, antes do zumbido aparecer. Isso, de certa forma, predispõe, se você pensar até neuroquimicamente, é um cérebro hiperativado, com regiões hiperativadas,
E zumbido, ele é uma hiperativação de algumas áreas do cérebro, né? A gente sabe isso por neuroimagem. E vice-versa. Então, na hora que eu percebo o zumbido, muitas vezes quando eu me incomodo com isso, eu tenho pensamentos ansiogênicos a respeito dele, do tipo, não vai embora, vai ficar mais alto, eu vou ficar maluco, eu não vou, isso aqui não tem cura, eu vou ter que morrer com isso, eu acabo me sentindo muito ansioso, porque eu acredito que esses pensamentos são reais, e aí automaticamente eu começo a funcionar e a girar ali, porque o zumbido acaba se transformando num problema. Ele podia não se transformar num problema, podia, mas eu vejo ele como algo perigoso. Eu falo que é como se você olhasse para o gatinho e visse um tigre. Talvez vocês já tenham visto essa imagem na internet, tem uma imagem que é um gatinho na frente do espelho e ele se vê um leão, um tigre, né? É uma coisa para falar de autoestima, que não importa o quanto, né, você seja, né, às vezes fragilizado, você se veja como uma pessoa muito forte e tal. Mas também dá pra gente pensar o que a gente faz com algumas emoções. Às vezes a situação não é uma situação tão grande, mas a gente acaba, pelas coisas que a gente escuta, às vezes inclusive, infelizmente, de profissionais que são profissionais de saúde, que deveriam nos levar uma informação, que são pessoas que a gente acaba, né, tendo um respeito e obviamente entendendo que o que elas falam é correto e tal, e a gente começa a enxergar essas situações que não eram tão grandes como algo grande, perigoso, não vai embora, e aí começam os medos aí ao redor disso, tá? Na depressão, a depressão a gente vê então entre torno de 20 a 60% dos pacientes com zumbido crônico, que também apresentam depressão, e dependendo da gravidade do zumbido, tá? E aí existe uma correlação de que muitas vezes quanto mais incômodo, ou mais perceptível, mais chato o zumbido é para o paciente, a tendência é que tenha mais ansiedade ou mais características depressivas em relação, junto aí com essa situação, tá? Então, a dificuldade que a gente enfrenta ali, às vezes a gente tem muita dificuldade de olhar para as coisas de uma maneira positiva, e eu vou falar um pouquinho sobre características de personalidade. A gente já falou numa live há um tempo atrás, mas eu acho que vale aqui de novo, porque elas muitas vezes têm um impacto muito grande em fazer com que eu tenha mais ou menos incômodo em relação ao zumbido, porque eu já tenho uma personalidade que me favorece a isso, tá? Então, e a depressão ali é um combo, né? O que acontece na depressão, eu vou perdendo qualidade de vida, eu vou me socializando menos, e lembra que a gente falou que a socialização é algo importante para a saúde mental, e ela também é importante para manter né, a minha alegria, a minha esperança, e esses sentimentos acabam, então, reforçando a situação de depressão e reforçando o zumbido. É um ciclo vicioso que a gente acaba entrando, tá? Insônia, então insônia é um outro fator, um outro distúrbio aí da saúde mental. Cerca de 50 a 60% das pessoas com zumbido crônico têm problema para dormir também, tá? Então é uma das características. Vocês têm problema para dormir? 6 meses já é crônico, 6 meses a gente diria que é um zumbido crônico, tá? Janice, eu não sou deprimida. Ótimo, ótimo. Então, uma questão aí que a gente não precisa se ocupar durante o tratamento é essa questão de uma possível depressão, tá? Senão é algo pra gente ficar atento. Insônia, vocês dormem bem? Que eu acho que é uma das características que eu também vejo muito no consultório e que pode ou não ter sido desencadeado pelo zumbido. Muitas vezes a gente já tem características anteriores, assim como ansiedade, assim como depressão. Muitas vezes a gente já tem um perfil em que a gente não dorme muito bem já há muito tempo, a gente, né, enfim, tem essas características anteriores ao zumbido, e o zumbido só alimenta essa condição. E às vezes é depois que o zumbido apareceu, eu comecei a me envolver com ele, eu deito na cama e ele fica mais forte porque tá no silêncio, e aí eu acabo ligado nele, eu não consigo mais sair, eu fico, enfim, aí o sono vai embora e eu fico ansioso girando na cama e aquela sensação de, né, agonia e desespero, tá? Então, normalmente em ambientes mais silenciosos, o zumbido tende a normalmente aparecer mais forte. Então, na hora de dormir, às vezes ele aparece e acaba, para alguns pacientes, aí dificultando essa entrada no sono ou a manutenção do sono, porque muitas vezes tem aquele acordar no meio da noite que é normal, o micro despertar, ou a gente acorda para fazer
né, um xixi no banheiro, e aí o zumbido aparece e eu não consigo mais dormir, porque eu volto a me envolver com o zumbido e eu não consigo mais. Então, são distúrbios do sono que acabam acontecendo aí em função da questão do zumbido, tá? Tem o zumbido, mas às vezes em ambientes com muito barulho, parece que dá uma interferência sonora, diferente do zumbido. Seria misofonia? Não, isso não é misofonia, tá? A misofonia tem outras características, não tem a ver com essa questão de que dá uma interferência no zumbido, não. Isso é uma característica do zumbido, tá? Vale a pena avaliar, inclusive avaliar as questões musculares, tá? Sil, eu só escuto falarem isso, aquilo e não resolvemos nada, ninguém sabe de nada, tchau. Sil, sinto muito que você veja dessa forma, estou trazendo inclusive dados científicos aqui para você ver que o pessoal pesquisa e pesquisa muitíssimo a respeito disso, e sim, tem tratamento, tudo isso aqui, inclusive eu vou dar algumas dicas para vocês que possam ser úteis aqui no final, que eu acho que vale a pena, que talvez, né, alguns de vocês possam aproveitar. Mas eu acho que é importante o conhecimento até para vocês poderem buscar ajuda, né? Ajuda direcionada na necessidade de vocês, tá? Outra coisa que está, né? Outro transtorno que é muito ligado, acontece muito em conjunto com o zumbido, é o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, tá? Então, aproximadamente aí 25 a 30% das pessoas com zumbido, eles também têm o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, e aí a gente tem uma condição, eu vejo alguns pacientes onde a situação me parece que como se o zumbido gerasse um trauma, tá? Não é a maioria dos casos, mas muitas vezes eu fiquei com tanto pavor, o zumbido ele me causou tamanho impacto que é como se ele me gerasse uma situação traumática, né? Então, toda vez que eu escuto, eu relaciono a situação traumática e aquilo me gera sintomas de uma ansiedade ligada ao trauma. E muitas vezes o zumbido ele tem a sua origem num evento traumático. Então, foi num momento em que eu tive bati a cabeça, por exemplo, e fiquei com super trauma num acidente. Ou o zumbido surgiu de uma situação, por exemplo, que eu perdi alguém muito importante para mim. Tem histórias assim. Então, que o zumbido surge ligado a um evento traumático, e aí toda vez que o zumbido aparece, ele puxa das memórias as memórias traumáticas, e isso acaba entrando num ciclo de retroalimentação que não é muito bacana e muito interessante, tá? Uma outra questão que a gente observa é os pacientes queixarem de terem distúrbios cognitivos ligados ao zumbido. Não sei se isso acontece com vocês, em torno de 10 a 25% dos pacientes, eles dizem ter alguma dificuldade cognitiva, como problema de memória e concentração. Não sei se para vocês o zumbido gera essa dificuldade de memória, essa dificuldade de concentração. Isso pode acontecer. Tá? Então o que acontece é que o zumbido acaba sobrecarregando a sua atenção. Na questão da memória, normalmente o que ocorre, só um pouquinho, é que quando eu tô atento ao zumbido, eu não tô atento às outras coisas ao meu redor. A gente tem que lembrar que o cérebro só consegue prestar atenção, dar foco, atenção a uma coisa só de cada vez. Então, se eu estou atento ao zumbido, eu não estou atento às outras coisas do meu dia a dia. Então, se, por exemplo, vocês estão lendo um livro e alguém começa a conversar com vocês, vocês têm que parar de ler o livro para poder ouvir o que a pessoa está falando. A gente não consegue se concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, o cérebro só consegue dar foco e atenção a uma coisa de cada vez. Então, no caso, quando a gente tem um zumbido que está perturbando muito, ele rouba a nossa atenção. Eu digo que ele é ladrão de atenção. Então, eu fico presa nele, atenta a ele, ligada nele, e eu não presto atenção nas outras coisas. E aí sim eu tenho uma falha de concentração, uma falha de memória em função disso. Então, acaba sobrecarregando as vias atencionais, né? As vias lá do meu cérebro, dos órgãos que geram atenção, que dão foco, e acabam, então, roubando essa capacidade de memorizar ou de dar atenção para as outras coisas que estão ali no ambiente, tá? Janice colocou isso mesmo. Há 1 ano eu sofri um acidente, quebrei o braço, coloquei 8 parafusos. Nossa, Janice, glória a Deus, me recuperei bem, mas o zumbido aumentou.
Então, talvez esteja, no seu caso, associada com essa situação que foi muito provavelmente bastante traumática para você. Então, pode ser que tenha aí uma ligação da questão emocional desse evento com esse aumento do zumbido. A gente tem vias lá no cérebro que se comunicam, vias do sistema límbico, que é o responsável pela emoção, eles conversam com a nossa via auditiva. Então, o que tem a ver emoção com som? Tudo. Se vocês estão escutando a minha voz aqui agora, vocês podem estar lá no cérebro, na cabeça de vocês, inconscientemente, classificando, nossa, que voz chata, é aguda, ou nossa, ela fala muito rápido, ou ela tem um sotaque assim. Eu vou classificando, eu vou significando essa voz para mim. Mesma coisa quando a gente escuta uma música. Nossa, aquela música, às vezes a música lembra um evento, ela lembra um acontecimento, ela lembra uma pessoa, ela te traz isso na memória, você canta junto, você gosta ou detesta, ou tem, enfim, a gente tem essa relação afetiva com os sons. Todo e qualquer som que entra na nossa orelha agora, tá entrando além da minha voz, talvez o barulho da rua, talvez o barulho da sala, tudo isso tá entrando tudo ao mesmo tempo. O cérebro filtra, dá foco e atenção, concentração em um, não quer dizer que eu não perceba que tem outros, mas para eu concentrar, prestar atenção é só um de cada vez, mesmo eu sabendo que tem outros. Eu sei, por exemplo, que tem barulho na rua aqui, mas eu tô focada e atenta aqui à nossa conversa e ao que tá entrando aqui na caixinha. Então, o que acaba acontecendo é que o cérebro, né, faz ligações dos sons com os eventos, dos sons com as pessoas, com sentimentos. E por isso que muitas vezes situações traumáticas acabam ligadas à questão do zumbido, tá? Eu estava na praia também nessa mesma época, abreviou a viagem, foi terrível. Ai, Janice, que desconfortável. Procura ajuda, trabalha esse evento traumático, quem sabe isso aí consegue te ajudar, inclusive a reduzir a tua percepção do zumbido, viu? Bonitinha, obrigada. Vamos lá, o que mais que a gente tem ligado a zumbido? Eu tô colocando aqui os que a gente mais tem na literatura, tá? Segundo as pesquisas científicas, a gente vê também os transtornos obsessivos compulsivos. Eu não sei se algum de vocês tem esse diagnóstico ou se percebe com um transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem filmes que mostram transtorno obsessivo compulsivo, aquela coisa de checagem, de lavar a mão. Mas existem outras características do transtorno obsessivo compulsivo que ele pode ocorrer de forma mental, de pensamentos. Então é como se eu entrasse num looping, eu não saísse de pensamentos, eles vêm e voltam na minha cabeça e eu não consigo largar deles. Então eu tenho pensamentos obsessivo-compulsivos, tá? E muitas vezes a gente tem pacientes que têm um TEPT de pensamento, então com pensamentos obsessivos compulsivos, e não necessariamente vai ter nos atos. Checar, verificar se desligou o gás, ou se lavou a mão, ou qualquer coisa do gênero. Às vezes isso essa sensação, esse comportamento é muito mais mental do que físico, tá? E a gente tem aí em torno, entre 8 a 10% dos pacientes com zumbido severo, também com toque. E aí entra a questão da retroalimentação, justamente por causa dos pensamentos. Então, como a gente começa a ter boa parte, né, do zumbido, quando o zumbido é severo, é porque eu já agreguei a ele o significado de algo ruim. Tá? Então, quando eu tenho agregado ao zumbido um significado de nada, ele não tem significado nenhum para mim e tal, a tendência é que esse zumbido não vai se agravar. Então, sim, o significado que eu dou para ele está, sim, intimamente ligado ao incômodo que ele vai me gerar. Tá? E isso aqui não estou falando eu, estou falando a ciência. Tá? Isso, inclusive, pesquisas bem mais antigas, eu estou trazendo coisas aqui tudo de 2020 para frente, né? Uma ali que foi 2014, mas enfim, são pesquisas ainda muito mais antigas que mostram que o significado que eu dou para o zumbido determina a maneira como ele vai se relacionar comigo ou se agravar na minha percepção, porque isso aumenta as conexões cerebrais, aumenta a ativação cerebral. Por quê? Porque tudo que é perigoso, meu cérebro não é bobo, ele não vai deixar eu ficar com algo que é perigoso para mim e relaxar. Se eu dissesse aí, já contei essa história para vocês, quem já viu aqui live talvez a repetir, mas vamos lá. Se eu dissesse para vocês que aí onde vocês estão tem uma cobra, tá? Tem uma jararaca que ficou solta hoje, não conseguiram pegar.
Fica tranquilo, tá tudo certo. Se você sentir alguma coisinha no seu pé, ouvir um barulhinho, você avisa, pode escrever aqui que eu vou chamar alguém para tirar a jararaca aí da sala que você tá. Muito provavelmente você primeiro não ficaria nessa live, não prestaria atenção nessa live, você ouviria sons que na verdade não existem. Muito provavelmente você sentiria coisas no pé ou levantaria o pé, isso se você não saísse da sala, logicamente, tá? E aí, por que isso acontece? Porque o cérebro vai te defender, ele não vai deixar você ficar sob risco de morte, porque literalmente se eu estou numa sala que tem uma jararaca, eu estou sujeita a ser picada e morrer. É assim que meu cérebro interpreta. Automaticamente o que ele faz? Se liga para absolutamente tudo que possa ser um sinalizador para me defender. O que eu faço com zumbido? Zumbido é algo perigoso, é ruim, não vai embora, vai me deixar louco, eu vou morrer com isso, ele ficar cada vez mais alto. Tô colocando aqui, nada disso é verdade, tá, pessoal? Mas me contem se não passa alguma dessas coisas, ou já passou algumas dessas coisas na cabeça de vocês, tá? E aí eu vou pensando isso porque eu ouvi, porque eu li, porque eu vi na internet, porque um médico me falou, porque uma pessoa que tem zumbido me disse de um caso horroroso que ela não conseguiu resolver e assim vai, porque eu acho que não é assim que funciona, eu acho que é de outro jeito que funciona, eu também não aceito que as coisas talvez funcionem de uma maneira diferente daquela que eu entendo que é, e assim vai, e a tendência é o cérebro entender o que? Tem algo extremamente perigoso aqui acontecendo comigo, o que ele faz? Presta atenção nisso, porque eu vou me defender, porque esse negócio pode me matar. O que ele faz? Se liga no zumbido mais e mais e mais e mais e vai ficar atento ao zumbido até a gente entender que ele não é nada perigoso, que ele não vai ficar ali o resto da vida, não tem por que ele aumentar, não tem por que ele ficar mais alto, ele nunca vai te deixar surdo, ele não causa perda de audição, ele não vai te deixar com demência e Alzheimer, ele não causa demência e não causa Alzheimer. E aí, a gente conversou numa live a respeito dos significados que a gente dá para o zumbido, aí a questão dos significados, ela é indispensável e ela é determinante para nossa saúde mental, porque ela vai dizer aí a maneira como as coisas, como a gente vai encarar ele, tá? Ele é perturbador principalmente à noite, justamente porque entra a questão do silêncio na jogada boa parte das vezes. Silêncio, cansaço, esgotamento físico e mental, porque a gente trabalhou o dia inteiro. É o tempo que a gente tem para olhar para ele, porque afinal eu corri o dia inteiro, eu não parei, aí eu paro ali no silêncio, quero descansar, ele aparece. Poxa, se apareceu na hora que eu quero descansar e eu me ligo nele, aí fico brigando com ele, aí enfim. É aquela relação tóxica, né? Eu chego em casa para descansar, tá ali uma coisa para me incomodar. Então é mais ou menos por aí, tá? O que acontece? A gente tem estudos que buscam relacionar o porquê de algumas pessoas que têm zumbido não se incomodarem com zumbido. Então, o que a gente observa, e volto a dizer, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, inclusive, muito antigas, que mostram que 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com ele. Tá? Esse zumbido não fica severo, ele não fica um zumbido grave, ele não atrapalha a qualidade de vida. A pessoa não vai no médico em função do zumbido, né? Se você pergunta para ela, você percebe um som? Ah, percebo mesmo, eu tenho. Ah, quando tô no silêncio eu percebo mesmo. Ah, mas te incomoda? Não, nossa, eu nem ligo, nem dá, só de vez em só se eu parar para ir atrás. Pronto, 80% das pessoas têm um zumbido com essas características, tá? E aí, quando se descobriu isso, para a ciência a gente quer entender por quê, porque se essas pessoas conseguem, as outras também podem conseguir. E aí a gente observa que alguns pacientes têm características de personalidade que favorecem com que o zumbido seja algo mais grave, incapacitante ou incômodo para essas pessoas, tá? Então, vou contar aqui para vocês algumas características de personalidades para vocês poderem ver se vocês se percebem nelas. Por que isso? Ah, para me condenar, eu me massacrar? Não, porque eu conhecendo isso eu consigo aprender a lidar. Se eu conheço as minhas características, eu consigo aprender a lidar. Eu tenho características que eu conheço que são muito ruins e quando eu percebo elas entrando em ação, eu tenho a chance, eu digo, ó, aqui você de novo, pisa no freio, para com isso. Eu tenho essa conversa interna e eu consigo contornar. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai também tendo mais possibilidade de desenvolver ferramentas para a gente poder lidar melhor com essas situações, tá? Então, olha lá. Personalidades ansiosas, tá? A gente falou bastante de ansiedade, logicamente, personalidades ansiosas têm essa relação. Então, pessoas com traços de ansiedade tendem a perceber o zumbido de uma maneira mais intensa ou mais incômoda.
A ansiedade, ela pode amplificar a tua atenção. Lembra que a ansiedade é o quê? Estou sob perigo. Então, fica alerta para a situação de perigo, que é o quê? O zumbido, tá? Fazendo com que ele pareça mais alto ou ele apareça mais frequentemente, tá? Então, esses estudos, eles mostram que os indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada ou traços de personalidade ansiosa tem maior probabilidade de ter um zumbido mais incômodo, um zumbido mais significativo, ou transtornos ou impactos emocionais mais significativos aí relacionados ao zumbido, tá? São altos e baixos, é uma maravilha quando esqueço da existência dele. Olha, eu já fico feliz quando você me diz que são altos e baixos. Se tem baixos, gente, a gente sabe fazer baixos. Teu corpo sabe fazer baixos. Agora é só a gente reproduzir os baixos. Isso é totalmente possível, acredite. Mas tem momentos de alto. Não tem problema. Vi um momento de alto, eu penso, o que eu faço para deixar baixo? Como é que eu costumo deixar baixo? E trabalha para tentar se regular. Na hora que você fizer isso, ó, você pode dar bye-bye ali para ele, tá? Porque você vai estar no controle da situação. E isso é possível, tá? Totalmente possível. Personalidades perfeccionistas ou controladoras. Então, traços de perfeccionismo, aquela nossa necessidade de controlar tudo, todos e ao mundo ao redor e a gente mesmo, e os filhos, e as coisas, e o vizinho, e o carro da frente, enfim. Tendem a transformar o zumbido a algo mais difícil de ser suportado. Então, eles têm mais dificuldade, pessoas com essas características, de aceitar a existência do zumbido, de aceitar que, bom, ele tá aqui, né? Ele está, eu não consigo lidar com a existência dele, né? Porque é algo que é fora do controle. Então, o zumbido tem essa capacidade de eu não ter o botão do liga e desliga. E isso me gera muito desconforto quando eu tenho uma personalidade um pouco mais controladora. Vai aumentando o estresse, vai aumentando a frustração nessas pessoas, justamente por elas não conseguirem controlar. Tá? E aí eu gosto de lembrar que a gente não controla nada nem ninguém a não ser nós mesmos. E muitas vezes a gente tenta exercer o nosso controle fora, que é onde a gente não tem zero, né, habilidade ou possibilidade de controlar. E não exercita o nosso controle dentro, que é onde a gente tem 100% da possibilidade e da habilidade de controlar. Então, olha para dentro e tenta ver as coisas que você não acha que são interessantes em você e procura exercitar formas de controlar isso de uma maneira suave, tá? Justamente para ser algo que consiga te conduzir a uma situação um pouco mais prazerosa, tá? Então, pessoas com esse perfil então podem se sentir um pouco mais sobrecarregados, inclusive ao lidar com tratamentos ou estratégias que não dão esse conforto imediato. E realmente essa é a nossa maior dificuldade, Janice. É a nossa maior dificuldade, porque muitas vezes, em muitos casos, infelizmente, a gente não consegue dar para o paciente em 1 ou 2 sessões o conforto que ele quer. E muitas vezes essa frustração de não ter essa resposta tão imediata quanto eu gostaria faz com que a pessoa entenda, não tem solução, e aí pronto, eu abandono o tratamento, ou nada dá certo, ouviu, vocês estão falando um monte de coisa, mas nada funciona. Não é bem assim. Tá? É que as fórmulas mágicas, infelizmente, não existem e muitas vezes, na maioria dos casos, os tratamentos são tratamentos que devem conter sequências, né? E não tem uma resposta assim tão mágica e tão instantânea, infelizmente, tá? Vou ter que sair da live, mas muito obrigada pelo conteúdo de alta qualidade baseado na ciência. Ai, querido, muito obrigada. Obrigada pela sua participação, muito obrigada de coração. E vai aí que você tá no caminho certo. Eu tenho certeza que já você vem contar uma história boa aqui pra gente, tá? Tô confiante. Personalidades resilientes. Então, indivíduos com maior resiliência emocional têm uma tendência a se adaptar melhor ao zumbido. Então, esses teriam uma chance, uma possibilidade muito mais provável de sofrer menos, de se incomodar menos com o zumbido. Porque eles conseguem mudar mais facilmente o foco, eles conseguem reduzir a relevância, o significado que é dado para o zumbido e automaticamente essa relação emocional com o som ela fica reduzida. E aí são pessoas que têm um incômodo muito menor com o zumbido em função dessa habilidade de ser mais resilientes às situações. Então o nosso grande desafio é desenvolver a nossa resiliência, todos nós, tá? Em maior ou menor grau, mas
mas no caso do zumbido é algo que realmente é muito importante, tá? Sim, a live fica gravada, tá, pessoal? Vai ficar aqui no feed, aqui no Insta e vai ficar no YouTube também, tá? Me responde, o batido do coração, ouço no ouvido. Batida de coração, oi, desça. Batida de coração no ouvido, olha, eu investigaria aí primeiro, ó, a primeira coisa pra você fazer é passar num otorrino, tá? É um zumbido pulsátil, é um tipo de zumbido que pulsa, é pulsátil, tem que passar num otorrino, tem que fazer exames, tem que ver se tá tudo ok lá dentro da orelha. Se passou no otorrino, olhou que tá tudo ok, fez exame de imagem, enfim, tudo que o otorrino vai pedir para você fazer, eu sugiro você buscar um profissional, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, avaliar a questão muscular, porque muitas vezes essa questão da batida do coração pode estar ligado a um componente muscular também, tá? Então eu sugiro, minha sugestão para você, tá bom? Espero ter ajudado. Então vamos lá, a questão da resiliência. Então pessoas que são resilientes têm mais habilidade de fazer esse enfrentamento, ter enfrentamentos mais eficazes, são mais capazes de fazer um enfrentamento que realmente funciona, né? E tem uma habilidade mental, cognitiva, de ter mais tolerância à frustração. Né? Então, eu não sou a pessoa mais resiliente, tá, gente? Então, assim, é algo que a gente tende a exercitar, ser mais capacitada para ter mais tolerância e ter mais resistência à frustração, tá? Então, observe se essa é uma característica que também é mais difícil para você, é algo para desenvolver, porque tem uma tendência a te ajudar com o zumbido, tá? E aí a gente tem uma outra característica de personalidade que já não é tão boa para o zumbido, que é o neuroticismo. E essa é um tipo de personalidade onde as pessoas que são neuroticistas, elas têm um traço de personalidade relacionado a uma maior instabilidade emocional. Então, mais sujeitas a altos e baixos, a uma montanha-russa maior de emoções. E também estão mais sujeitas a experimentar, então, um zumbido com uma relação de maior angústia com o zumbido, tá? O neuroticismo, ele está frequentemente associado aos sintomas de depressão e ansiedade. Como a gente falou, depressão e ansiedade estão diretamente relacionadas aos sintomas zumbido, tá? Então é algo realmente muito importante ficar atento à questão de depressão e ansiedade, tá? Porque eles retroalimentam. Muitos estudos mostram que você melhorando a ansiedade, você melhorando a depressão, em muitos casos você tem melhora do zumbido. Tá? Então, por isso que eu estou enfatizando que as questões de saúde mental têm uma relação muito íntima e direta, sim, porque muitas vezes a gente precisa da melhora delas para ter melhora no resto, tá? E vice-versa, sim, e vice-versa, outros casos, né? A gente precisa aí que a gente tenha uma melhora do zumbido para a pessoa conseguir respirar um pouquinho, tá? Mas essa questão emocional é muito, muito, muito impactante, tá? Características de personalidade, como extroversão e introversão, também podem ter um impacto, tá? Tanto positivo quanto negativo. Então, aqueles que são mais extrovertidos, né? Eles tendem a sair mais, conversa mais, se distraem mais facilmente, socializam muito mais, e isso tende a reduzir o impacto do zumbido. Os mais introvertidos acabam ficando mais dentro de casa, acabam ficando mais em ambientes silenciosos, mais aquietados dentro de si mesmos, percebendo as suas questões internas, e isso faz com que, no caso do zumbido, acabe se focando um pouco mais no zumbido, aumentando essa percepção do zumbido, e aí sim podendo ter um incômodo maior relacionado ao zumbido, tá? E a gente tem, por último, a característica de personalidade, que é chamada personalidade D, ou Distressed Personality, chiquérrimo. É um tipo de personalidade, a gente chama personalidade D, é caracterizado por altos níveis de afeto negativo, ou seja, muita preocupação, muita tristeza, muita angústia. Então, são pessoas que têm uma inibição social muito maior. E esses estudos mostram que as pessoas com essa personalidade têm uma chance maior de ter um impacto negativo, ou um zumbido mais severo, ou mais impactante na qualidade de vida. Tá? Então, as características de personalidade aí podem ajudar a gente a entender, muitas vezes, um pouquinho porque o zumbido pode ter sido, ou pode ser um pouco mais difícil para você lidar com ele do que para outra pessoa que você conhece, ou vice-versa, tá? Sou extrovertida, quando fico
sozinha lá vem ele. Então você já tem algo a seu favor, né? Então você já tem uma tendência a buscar mais a socialização, contato com as pessoas, e isso é muito positivo porque vai te distrair, então esse tipo de coisa é algo para se alimentar, tá? Lembrando aqui que eu falei no início da live, saiu essa semana uma pesquisa mostrando a questão de saúde mental, olha o impacto disso, a ideia que esse estudo mostra é uma reversão de Alzheimer inicial, né? Então a gente tem aí, a princípio, hoje a gente diria que a gente tem 3 estágios de Alzheimer, um que é o estágio 1, 2 e 3, e a gente tem um estado de Alzheimer que é a gente detecta antes hoje, né? Então exames que conseguem detectar até 10 anos antes aí o desenvolvimento do Alzheimer. E aí esse estudo mostrou que nesses pacientes que detectavam precocemente, não tinham ainda essas características ou que estavam em estágio 1, 5 coisas foram determinantes para reduzir o impacto e para regredir a evolução do Alzheimer. Uma delas foi a socialização, a outra foi sono, a outra foi a suplementação, a atividade física, que eu vivo enchendo o saco e falando pra caramba, né? E a outra foi as questões, né, emocionais. Então, muito cuidado, que essa é uma parte indispensável e importante para nossa qualidade, inclusive física, mental, tá? Vamos para a hiperacusia? Hiperacusia, o que é hiperacusia? Vamos diferenciar. Hiperacusia, ela pode acontecer com zumbido, ela acontece muito frequentemente, então a gente tem aí muitos pacientes com zumbido com hiperacusia, muitos mais pacientes que têm hiperacusia reclamando da combinação hiperacusia e zumbido, tá? Então, em torno aí de uns 50% de pacientes que têm hiperacusia vão também ter zumbido associado, tá? A hiperacusia, ela não é um som, a hiperacusia é uma sensibilidade a som. A hiperacusia é quando um som, ele tá ali numa intensidade que não é forte, uma intensidade fraca ou média, mas ele acaba gerando uma sensação de dor, como se o som tivesse muito alto, ele tá incômodo, tá forte demais, eu não consigo ficar nesse ambiente. E aí já vem uma questão, eu não consigo ficar nesse ambiente. Então, a tendência de quem tem hiperacusia é um isolamento. Tá? E isso é um dos fatores que não é tão interessante para a nossa saúde mental, tá? Então, o que a gente tem aí de dados relacionados à hiperacusia? Cerca de 40% das pessoas que têm hiperacusia ou mais relatam evitar locais sociais e atividades por medo de sons desconfortáveis. Então, a gente tem esse ciclo de isolamento, que como eu percebo os sons me incomodam, eu acabo ficando mais em casa. E na hora que eu acabo ficando mais isolado, eu socializo menos, eu tenho menos contato com as pessoas, eu tenho menos momentos de alegria, eu começo a aumentar as chances de ter mais tristeza e de meus níveis de estresse aumentarem grandemente. Tá? Na hiperacusia, a gente tem comorbidades de saúde mental bastante parecidas com o zumbido, perdão, tá? E aí vai entrar a ansiedade, a depressão, os distúrbios do sono de novo e o transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem ali uma porcentagem muito parecida de pacientes com a questão da ansiedade. A ansiedade faz com que a gente ligue o modo alerta, lembrem disso, eu tô em luta e fuga, eu tô alerta, eu tô focada nas situações de perigo, ou tô focada no zumbido, ou tô focada no som que vai vir para me incomodar, para me machucar, né? Se esse ambiente é um ambiente aqui que pode sair algum som, eu fico ligada quando que vai chegar esse som. E esse sistema de alerta sempre ligado aumentam os níveis de ansiedade, ativam o nosso sistema nervoso central, geram cansaço, né, e esgotamento, inclusive, tá? A gente também tem um nível grande de depressão em pacientes com hiperacusia, tá? Também ali em torno de 20% a 60%, uma variação grande, né? Mas aqui a ciência varia um pouco mais do que nos casos de ansiedade. Mas nesses casos a gente também tem, infelizmente, um grande número de casos de depressão, ansiedade. A gente também tem alguns casos, os relatos dos distúrbios do sono, em função muitas vezes dos locais onde a pessoa mora, dos sons que os vizinhos fazem. A questão do transtorno de estresse pós-traumático, justamente porque a gente tem muitas vezes a questão de ter a hiperacusia ligada a traumas acústicos.
Então, muitas vezes a hiperacusia ela tem a sua origem numa exposição sonora muito forte, que a gente chama de trauma acústico. Então, o estouro de uma bombinha, uma caixa de som que deu um estouro, e aí neste momento, a hiperacusia muitas vezes vem e pode vir inclusive associada ao zumbido, dependendo da situação do estouro, se foi um tiro, né? Alguma situação assim, ainda tem a questão emocional do trauma associado ao som e à sensibilidade, ao surgimento da sensibilidade. Então, novamente, é algo para a gente investigar, tá? E tratar, tá? Só ouço o celular no Viva Voz, não suporto fone de ouvido. Tem a ver? Não saberia dizer, Janice, exatamente por que. Imagem aqui, voltei. Porque não suportar o fone de ouvido eu não saberia te dizer, teria que dar uma olhada se você tem uma hipersensibilidade, tá? É possível que você tenha uma hiperacusia e como o fone deixa o som muito lá dentro, isso talvez te gere incômodo, então é possível que você tenha algum grau aí de sensibilidade auditiva, tá? Ou às vezes é só realmente da irritação do som tá lá, muito próximo, muito dentro, né? E eu não gostar muito disso, tem que até ver se isso é anterior ao zumbido, se isso é uma coisa que você sempre teve, às vezes a gente tem uma característica de não gostar, tá? Lembrando aqui, pessoal, que desconforto com sons não necessariamente são um problema, né? A gente vai ter sons, sim, que são desconfortáveis, que a gente não vai gostar, é natural a gente não gostar, sei lá, uma unha arranhando um quadro negro. É natural eu não gostar o barulho do escapamento de moto, que eu detesto. É natural a gente, enfim, né, não gostar de sons específicos, né? Ó, o meu vizinho coloca aqui uma música super alta, música que eu detesto, é um tipo de som que eu odeio toda noite, nesse horário e tal. É natural ter incômodo, isso não necessariamente está ligado a uma misofonia, uma sensibilidade auditiva, uma hiperacusia, tá? Então a gente também tem que ter cuidado, porque não é qualquer desconforto com som necessariamente é um transtorno, é um problema, né? Porque isso é natural a gente ter, a gente precisa ter esses desconfortos, porque alguns sons realmente são lidos lá pelo nosso sistema emocional como algo não agradável e tá tudo bem. Tá? Quando isso começa a ficar mais frequente, a ficar limitante, a eu ter um prejuízo na minha qualidade de vida, aí, peraí, que a coisa tá ficando um pouco maior do que deveria. E aí, provavelmente, eu já tenho uma situação que não é natural, tá? A Dorinha escreveu, tenho zumbido de cigarro há mais de 30 anos, fiz cirurgia de otosclerose na França em 98, recuperei parte da audição. Mas o zumbido continuou. Uso aparelho com sons fractais e não sinto melhora. Então, eu reveria se vale a pena você continuar utilizando esse aparelho e eu tentaria talvez outras estratégias, tá? A otosclerose é uma alteração que a gente tem num dos ossinhos lá da orelha média, lá a gente tem 3 partes da orelha, um que é o canal aqui, que a gente não pode usar o cotonete, né? Que é fechado pelo tímpano, que é a orelha externa. Aí a gente tem como se fosse uma caixinha, que é a orelha média, que é uma cavidade, é como se fosse uma caverna no osso, lá dentro da cabeça. E ali a gente tem 3 ossinhos, que são os menores ossinhos do nosso corpo. Vou ver se eu posto, eu já postei uma vez as fotos, é a coisa mais bonitinha do mundo. A gente acha lindo. Que são os 3 ossinhos que se ligam e transportam essa informação sonora para a parte interna, para a orelha interna, que é onde tem o caracol da audição, as células ciliadas, que vai jogar esse som então para o nervo e levar lá para cima. A otosclerose acontece nesses ossinhos, nesse ossinho no último, tá? No estribo, que é aquele que vai ligar ali com o caracol da audição, que vai deixar o som que chegou lá da orelha, passou pelo canal aqui do cotonete, mexeu o tímpano, mexeu o ossinho, o martelo, mexeu a bigorna e mexeu o estribo. O estribo aqui assim ele calcifica. Então, aquela ossificação dele, ele modifica, ele endurece, ele não passa o som como deveria. Isso gera perda de audição e isso pode gerar zumbido, tá? Então, nessa região que se faz, em alguns casos, quando há indicação, quando é uma otosclerose, e essa otosclerose tem a indicação, que não são todas, de fazer cirurgia, o otorrino, retira esse pouquinho desse estribo, esse ossinho, e coloca uma prótese. Hoje eles utilizam prótese de titânio, normalmente, para fazer essa função do ossinho ali,
tá? Porque essa calcificação ali acaba atrapalhando o movimento dos ossinhos e acaba atrapalhando o transporte do som e gerando zumbido. Tá? Então, muitas vezes, na hora que a gente corrige essa questão, ou não fica 100%, ou fica o registro lá no cérebro. E aí a gente tem que tratar, não necessariamente, eu não sei como é que ficou o resultado da cirurgia, o que é que ainda tem, o que não tem, aí teria que ver se tem outras estratégias, mas também tratar a questão aqui, essa hiperativação lá do córtex que ficou. Às vezes a causa ali já nem é uma questão, mas o que ficou foi o resultado. Eu sempre falo isso, tem estudos, de novo, antigos, um até que se chama o som fantasma, que relaciona o zumbido a um membro fantasma. Membro fantasma é quando a pessoa perde a mão, a perna, o pé e continua sentindo como se a mão, a perna e o pé ainda estivesse lá. Coceira, dor, fisgada, que era o que tinha antes, mas não tem mais, não tem como tratar aqui, a mão não existe mais. Como é que está acontecendo? É que, na verdade, o registro dessa mão no cérebro, que está aqui no meu homúnculo de Penfield, está lá. A mão ainda não saiu aqui do registro no cérebro. Então, o que eu tenho que tratar? O cérebro. Então, esse artigo específico, ele fala muito dessa relação de um som fantasma, que muitas vezes, muitas das causas, dos fatores causais, zumbido é multicausal, então dos fatores muitas vezes até já se encaixaram, já se resolveram, mas o registro está lá no córtex. Então, o que a gente faz? Trata o córtex. Isso é possível? Claro, isso é possível. Tá? O cérebro é plástico, a gente trabalha com neuroplasticidade. Então, eu consigo mexer no cérebro, tá? A psicologia trabalha com o quê? Neuroplasticidade. Eu vou mudar uma maneira de pensar, de me comportar, de reagir. Quem é que faz isso? É o cérebro. Eu fui educada, ou eu aprendi, ou eu tenho um hábito de funcionar de uma determinada maneira. Eu vou transformar a maneira que está registrada lá no meu cérebro em um novo caminho, uma nova maneira de funcionar, de acontecer frente a essa situação, e eu vou reforçar esse novo caminho, tanto quanto o outro está reforçado, que está fácil, acesso fácil, né? Vou reforçar esse novo caminho de modo que numa próxima situação, à medida que essas situações forem acontecendo, seja esse novo caminho que o meu cérebro já automaticamente busque, e automaticamente eu mudei uma forma de me comportar. Então, olha que bacana. Cérebro, gente, é plástico. Se a gente usar ele a nosso favor, a gente tem uma caixa maravilhosa que, se a gente conseguir usar a nosso favor, a gente tem aí a chance de transformar muita coisa, inclusive as emoções, o zumbido, a sensibilidade, tudo, tá? Meu marido ouviu uma campainha estridente e desde então tem um zumbido. Olha, pode ser que ele tenha tido um trauma acústico até, tá? É uma coisa para observar, ou até alguma questão muscular, tá? Alguma contração muscular frente ao som alto, algo para investigar, tá? Bonitinha, Janice, querida, obrigada. É filtro, tá, gente? Se eu tirar o filtro, vocês apavoram, porque essa altura do dia não dá, não. Ninguém merece. Tá? O olho é verde, mas o resto é filtro, tá? Não tem jeito, não. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui com a misofonia? Então, de novo, misofonia é outro tipo de sensibilidade auditiva que não é hiperacusia. Hiperacusia está ligada ao volume do som. É como se eu tivesse ligado o botão do volume no máximo. Tá muito alto, tá forte, tá me incomodando porque tá forte. Misofonia não é assim, não. Misofonia não tem nada a ver com volume. Às vezes o som, que é o gatilho, tá? E gatilho por quê? Porque ele vai me gatilhar uma reação emocional, o sistema límbico, as emoções, a saúde mental está diretamente ligada à misofonia, tá? Ele me gera raiva, ódio, eu tenho vontade de esganar a pessoa que está fazendo som, eu tenho vontade de pular e lá fazer parar o som. Eu tenho uma reação, às vezes, de bater na pessoa, bater em mim. E não é porque eu sou uma pessoa má, não é porque eu sou uma pessoa ruim, mas é porque é uma reação instantânea, automática do meu sistema emocional, porque ele entende que eu estou literalmente sob perigo e ele vai tentar me defender. Tá? E a misofonia é uma resposta realmente muito intensa a um estímulo que às vezes não quer dizer nada. Tá? Então, são os gatilhos que não quer dizer nada para nós que não temos misofonia, que fique bem claro. Tá? Para o misofônico, aquilo é extremamente intenso emocionalmente, tá? Desestabilizador. E é uma coisa para a gente respeitar, sabe? Porque,
infelizmente, o misofônico ele tem uma situação muito delicada de vida e muito pouco respeito, porque a gente ainda entende muito pouco da misofonia, principalmente quem está ao redor. Então, acaba passando a misofonia como uma frescura, enfim, né? E, na verdade, a misofonia é uma questão muito, muito, muito dolorosa. Tá? Então vamos lá, os estudos indicam que até 60% das pessoas que têm misofonia teriam dificuldade de concentração e altos níveis de irritabilidade, tá? Então são todos os momentos da vida de um misofônico em que ele vai sofrer tão fortemente, talvez tenha momentos de vida em que ele vai sentir maior irritabilidade. E também não são todos que têm um sofrimento constante ou intenso, né? E isso varia de pessoa para pessoa, tá? Ou de momento de vida para momento de vida, tá? Essa reação emocional intensa que a gente tem a sons específicos, ela pode ser incompreendida, ainda muito pouco compreendida, vamos dizer assim, por nós cientistas, né? Que estamos buscando, estudando, e se estuda muito, gente. Ano passado eu fui num congresso especificamente a respeito de sensibilidade auditiva. Tá? Então, olha eu com a flor de novo. Então, esse estudo, acreditem, o pessoal está tentando entender isso cada dia mais, tá? Existe uma universidade, a Duke University, lá nos Estados Unidos, que tem um centro que estuda, por exemplo, só misofonia. Então, tem um grupo de pessoas no centro que estuda especificamente misofonia, 24 horas por dia. Então, o pessoal tá atrás, tá? Tem, assim, se estuda fortemente isso, tá? Ele é uma situação do cérebro, uma conversa ali muito alterada entre o sistema auditivo e o sistema emocional, tá? Então aqui a gente está falando, não é uma questão, a hiperacusia é uma questão de sensibilidade, como um fio desencapado, uma sensibilidade, tocou, faz, né, lá na via auditiva. No caso da misofonia, é uma conversa entre o sistema emocional, tá? O sistema límbico e a via auditiva, que gera então essa resposta emocional por causa dessa conversa aí que tem com o sistema emocional, tá? A gente vê comorbidades. O que é comorbidades? Coisas que acontecem em conjunto, tá? De novo, a gente não é uma coisa que causa necessariamente a outra, ou necessariamente estão ligados, mas que ocorrem com muita frequência juntos. E o que a gente tem de questões de saúde mental? Ansiedade, a gente tem pacientes misofônicos, em torno de 60% a 80% das pessoas com misofonia relatam sintomas de ansiedade, né? Existe aí uma questão de a gente ficar antecipando sons gatilhos, ficar controlando o ambiente o tempo inteiro, monitorando o ambiente o tempo inteiro, porque vai que alguém faz o som que é o som que me incomoda, então eu antecipo, uma antecipação, o que gera um estresse gigantesco, constante, e leva então a esse grande nível, um nível elevado aí de ansiedade, tá? A gente tem um índice muito elevado de de irritabilidade e de raiva, logicamente é uma característica da misofonia, tá? Então a gente tem aí também até 80% dos pacientes com misofonia tendo episódios de irritabilidade intensa e raiva quando são expostos aos sons gatilhos, tá? É uma resposta emocional exagerada, é uma característica da misofonia, tá? E aí entra aquela situação que a gente conversou a respeito do zumbido, que também entra aqui a situação de luta e fuga, tá? As respostas, as reações de luta e fuga. A gente também tem com misofonia a questão de depressão. Então, em torno de 20 a 50% das pessoas com misofonia também têm características depressivas. Então, a gente tem um impacto muito grande na qualidade de vida. O misofônico, assim como quem tem hiperacusia, tem uma tendência também a se isolar um pouco mais, justamente para evitar os sons que geram desconforto, que geram raiva. E tem uma sensação de desesperança, de pouca perspectiva, né? Porque eu não vejo uma forma de lidar muito com isso. E que acontece também no zumbido em algumas situações, em algumas pessoas, tá? Essa desesperança, essa falta de perspectiva. Na hiperacusia também. Tá? E o que acaba levando, então, para uma evitação social, um isolamento maior. A gente tem muito caso de transtorno obsessivo compulsivo em pacientes que têm misofonia também. Então, a gente tem aí uma porcentagem em torno de 10 a 20% de pessoas com misofonia também, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo.
E que aí entram aquelas questões que eu falei antes a respeito dos pensamentos também. É muito comum a questão dos pensamentos obsessivos e compulsivos, tá? Então, essa preocupação que o paciente fica ali constante com sons, gatilhos aí da misofonia acaba gerando, alimentando inclusive ainda mais essas características obsessivas do toque, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, eu dei uma palestra nesse congresso aí, que foi ano passado, lá só de misofonia e hiperacusia, a respeito de transtorno de estresse pós-traumático na misofonia. Né? A gente tem em torno de 15 a 30% de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático e não é gerado pela misofonia, mas eles ocorrem de forma conjunta, né? E aí, enfim, né? A gente tem que observar e tratar esses dois sintomas, porque eles podem se alimentar. A gente tem a questão da insônia e dos distúrbios do sono, de novo relacionados também à misofonia, entre 40% a 50% dos pacientes com dificuldade para dormir. Então, às vezes, quando a gente está com o sistema de alerta muito ligado, né, em busca de som, em busca dos sons gatilho, em busca de um som que vai me incomodar, ou atento ao meu zumbido, eu não consigo relaxar e aí eu não consigo entrar no sono ou manter o sono a noite toda, tá? E a gente tem também nos pacientes com misofonia questões relacionadas a transtorno de humor. Então, em torno de 30% a 50% dos pacientes apresentam uma flutuação de humor muito grande, muitas vezes relacionadas a essa frustração, ao estresse gerado pelos sons gatilhos. Tá? Então, essas são características de saúde mental que a gente precisa estar muito atentos para essas questões que a gente está conversando aqui. E aí, eu já passei super master do horário, mas eu gostaria de dizer para vocês que existem algumas estratégias que você pode implementar se você já não faz na sua rotina hoje, que tem comprovações científicas de manejo da ansiedade, de melhora da saúde mental, de melhora da qualidade cognitiva e emocional. Uma delas, técnicas de relaxamento, entre elas a respiração profunda. Então a gente já em outras lives falou, a gente pode até falar mais a respeito de respiração em uma próxima live, se vocês assim quiserem, a respeito de respiração profunda, diferentes tipos de respiração, porque a respiração tende a equilibrar o sistema de luta e fuga, o sistema que a gente chama simpático e parasimpático, e isso faz com que a gente reduza nossos gatilhos de ansiedade, de estresse. Então, utilize da respiração. Eu sempre recomendo para os meus pacientes, de hora em hora, para e dá umas respiradas, 4 ou 5 respiradas profundas, dependendo da respiração que vai fazer. Até mais vezes do que isso. Não deixa só na hora da ansiedade, na hora do estresse, porque aí eu nem consigo respirar. Né? Então, faça isso ao longo do dia, justamente para que quando o estresse e a ansiedade vier, você não esteja lá num pico já, e aí ela chega transbordando, você já está num nível um pouco mais abaixo, então se chegar uma situação de ansiedade e estresse, você não tem uma saída tão enorme assim, um desespero tão grande, né? Um pico tão grande de ansiedade. Existem algumas terapias complementares que podem ser utilizadas, que são comprovadas cientificamente como eficazes no manejo das questões relacionadas à saúde mental. Uma delas é a mindfulness, a atenção plena, a meditação, que a gente sabe por pesquisas científicas que modifica o nosso cérebro. Então, mindfulness e meditação não são a mesma coisa, apesar da mindfulness utilizar a meditação. Então, mindfulness tem esse casamento, ele tem atitudes durante o dia a dia de atenção plena e ele tem a meditação associada, mas a gente também pode usar uma meditação simples que não seja mindfulness, né? Outras meditações, estratégias de meditação, porque elas alteram o nosso cérebro de maneira extremamente positiva. Tá? Então essas são estratégias que eu acho que podem ser super favoráveis. Cuidar para a gente ter uma atenção à qualidade do sono. Então, mantenha uma rotina consistente, faz as estratégias, não é a solução de todos os nossos problemas, as estratégias de higiene do sono, mas sim é algo importante de ser feito. E muitas vezes o acerto relacionado à higiene do sono, o que é higiene do sono? Eu desligo as telas 2 horas antes de dormir, eu não toco em tela, eu vou reduzindo as luzes da casa, eu não ligo luz branca, só luz amarela, e uma luzinha
aqui não é a luz toda da casa ligada, não levo o celular para a cama em hipótese nenhuma, eu não durmo com a televisão ligada de preferência, eu sei que tem pessoas que acabam habituadas a isso, mas não é o ideal. Eu faço uma alimentação leve, essa alimentação no mínimo 2, 3 horas antes de dormir, ainda assim leve. Eu não vou dormir com fome também, então se eu tiver com fome eu vou lá e tomo uma coisinha leve para, né, não ir dormir com fome. Eu cuidar para não fazer atividades físicas muito perto do horário de dormir, aquelas que agitam principalmente, porque eu vou chegar em casa muito elétrico e até baixar essa situação vai dificultar. Eu cuidar o que eu assisto, o que eu leio no período antes de dormir, para meus pensamentos, a minha mente estar um pouco mais limpa, menos intoxicada com coisas pesadas, enfim. Então, isso é uma coisa que super favorece. A alimentação equilibrada, a alimentação dos pilares, lá na questão do Alzheimer, a alimentação que eu acho que eu troquei, a alimentação é um dos fatores que fez essa reversão aí da questão dos riscos de Alzheimer. Então, uma alimentação equilibrada, ela está ligada à saúde mental e neurologicamente, a alimentação é indispensável. Você quer ter um cérebro bom, você se alimente adequadamente. Então, equilíbrio nas gorduras, as gorduras boas, porque o cérebro trabalha com gordura, a gente não tá dizendo para tirar, né? Mas cuidado com o tipo de gordura que você coloca na sua rotina, cuidado com os excessos de álcool, a bebida alcoólica, que a gente sabe que não é nada boa para o cérebro, independente de ela não piorar o zumbido, ou não piorar, não tem problema, mas para a saúde mental ela não é interessante, tá? E neurologicamente ela não é interessante, não é recomendada, tá? Enfim, então são coisas que eu recomendo aí para vocês, de alimentação adequada, legumes, verduras, fibras, enfim. E a atividade física, a nossa boa e velha, outro pilar aí da nossa saúde, da saúde mental também. Hoje a gente não senta com o paciente para fazer terapia sem a gente falar de sono, alimentação e atividade física, tá? Isso seja terapia psicológica, obrigatoriamente você, como psicólogo, se você tá atualizado, são coisas que você obrigatoriamente vai colocar para o seu paciente, porque senão você não consegue trabalhar. Então são questões que são realmente muito indispensáveis. Eu até falaria um pouco das vitaminas e no caso de zumbido e hipersensibilidades auditivas, obrigatoriamente, indispensavelmente são assuntos que vão vir à tona na hora de a gente falar de tratamento, tá? E aí eu acho que vale a gente pensar na questão de ter rede de apoio, de novo a questão da socialização, então que a gente tenha grupos de amigos, familiares, pessoas que nos são queridas, que a gente se aproxime de pessoas que nos desejem bem, que queiram bem e que possam de alguma maneira ser um suporte emocional, afetivo aí pra gente. A terapia, ela entra como um recurso muito interessante. Eu, logicamente, recomendo a terapia fortemente. A terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, tem dados científicos mostrando resultados muito impactantes, muito interessantes nessa modificação do cérebro. E aí a gente está falando, não é simplesmente eu vou acostumar ou eu vou aprender a conviver com esse sintoma. Não, eu vou modificar o meu córtex, eu vou modificar as conexões que eu tenho ali. Eu vou aprender uma nova forma de funcionar e de lidar com essas situações, tá? A gente vê aí, vou trazer dados aqui, só pra gente finalizar, né? Que dados científicos, exercícios físicos como caminhada, corrida e yoga reduzem sintomas de ansiedade e depressão. A gente tem um estudo científico que foi publicado na JAMA em 2029, a JAMA Psychiatry é uma das revistas mais conceituadas internacionalmente, que mostrou aí que a atividade física reduz em até 26% o risco de desenvolver depressão. Então, mantenham a atividade física como uma rotina para vocês, inclusive como algo para preservar a saúde mental de vocês, tá? Mindfulness e meditação, a gente tem artigos e artigos, eu posso citar um aqui da Frontiers, em Psychology, de 2021, que mostra ali que 10 minutos diários de meditação podem reduzir significativamente os níveis de cortisol. Cortisol é aquele hormônio do estresse. Então, é aquele hormônio que quando a gente tá ali na frente de um tigre, naquela situação de luta e fuga, ele dispara e faz com que eu reaja a isso. E a gente tem níveis de cortisol muito elevados hoje em dia porque a gente tá extremamente ansioso e estressado, tá? E a gente não pode ter esses níveis super elevados porque isso altera o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente,
tá? Então, o áudio tá atrasado, provavelmente a internet não tá essa Coca-Cola toda, daqui a pouco eles nos tiram, inclusive, daqui. Enfim, a rede de apoio, então a gente tem aí pesquisas, inclusive, da Harvard University, então a gente tem uma pesquisa Harvard Study of Adult Development, e que mostra aí uma das mais longos, um estudo daqueles mais longos, que acompanha as pessoas ao longo de 85 anos, e que mostram que essas conexões sociais fortes são o maior preditor de saúde ao longo da vida. Se você quer ter saúde, tenha amizades, boas amizades, tá? Desenvolva as amizades, se aproxime de pessoas, mantenha ciclos de amizade saudáveis, logicamente, mas busque isso, tá? Se a gente dorme mal, a gente tem ali um estudo da Sleep Foundation que mostra que em torno de 50% a 60% de maior chance de desenvolver transtorno de ansiedade se a gente dorme mal. Então, só o fato de eu dormir mal já predispõe a uma qualidade de saúde mental bem abaixo daquela que a gente esperaria, tá? E a terapia psicológica, a gente tem ali a terapia cognitivo-comportamental, entre diversos estudos. Eu posso aqui citar um que eu levantei aqui para vocês, que é uma revisão da American Psychology Association de 2018, que destacou que a terapia cognitivo-comportamental tem eficácia comprovada para o tratamento de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, toque, enfim, tá? Eu espero que esses dados possam de alguma maneira acrescentar e que possam levar vocês a pensar e de repente pensar em estratégias e modificar algumas coisas. E eu proponho a você, se eu puder fazer uma proposta pra gente, a gente se encontra daqui a 2 semanas e se até lá eu quero te pedir para você escolher alguma coisa, alguma área dessa vida que você acha que pode mudar e que deve mudar e que você implemente uma única mudança. Então, assim, ó, eu tô fazendo pouca atividade física, eu vou me dispor a essa semana fazer caminhada 3 vezes na semana. Eu tô querendo começar a meditar, então eu vou tirar 5 minutos por dia para meditar. Você vai fazer uma mudancinha na sua rotina. Eu preciso comer mais legumes, então todos os dias eu vou botar lá 1 colher ou 2 colheres de legumes ou de verduras no meu prato. Uma mudança essa semana para mim. Na próxima semana, você escolhe uma segunda mudança e a gente vai se encontrar depois dessas 2 semanas. E aí, se você puder dividir isso comigo, se você quiser me mandar mensagem ao longo do processo, eu vou ficar muito feliz de saber que você está conseguindo fazer pequenas mudanças. Se você precisa melhorar o sono, pois tire, né? Tenta ver o que é que você pode melhorar. Eu vou reduzir um pouco a minha alimentação à noite, porque eu tô comendo muito, está impactando no meu sono. Eu vou cuidar para manter o ambiente mais escuro, porque a gente liga todas as luzes da casa, é uma barulheira, um carnaval até a hora de dormir. Bom, eu vou começar a desligar. Pronto. É isso aí, você vai fazer uma mudança e sustentar essa mudança nessa semana. E na próxima semana você escolhe uma segunda mudança e aí você vai sustentar o que você já fez e essa nova mudança. E aí você vai me contar. Gostei aqui que a Jane já colocou... Jane colocou de fazer caminhada. Maravilhoso, ótimo, já gostei, tá? Contem com o meu apoio, dividam isso comigo se vocês quiserem e vamos tentar implementar pequenas mudanças que vão levar a grandes transformações, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Um beijo gigante para vocês, obrigada por estarem aqui até essas horas. Um beijão!